Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 52, Anabatistas na Boêmia. Estamos no livro 7, intitulado A Inquisição Católica e as Igrejas Anabatistas. E ano 1315, lembre-se, já são cerca de 100 anos da Inquisição, já que a Inquisição ela foi estabelecida no ano de 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Bom, falando então, ano 1315 da era cristã, eu cito aí o historiador Gonçalves Dias, Antônio Carlos Dias, na sua obra História dos Batistas, um estudo da continuidade. É um livro que defende exatamente essa teoria que eu sigo também, que eu falo para vocês, que é a teoria chamada sucessionismo, ou seja, que existiram igrejas fora da Igreja Católica com um princípio básico. Vamos dizer, 3 princípios básicos. Primeiro, não batizava recém-nascido, não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos. Esses 3 princípios básicos, nós encontramos um número muito grande de igrejas na história, como nós estamos vendo aqui, estamos no ano 1315, a Inquisição, que foi criada 100 anos antes, foi criada para perseguir igrejas anabatistas. Nesse período, você não encontra a Inquisição perseguindo os judeus. A Inquisição que vai perseguir os judeus é uma Inquisição criada lá em Portugal e na Espanha, lá em 1492, 1500. A Inquisição criada em 1215, isso está em documentos. Ela foi criada com a finalidade de perseguir igrejas que não concordavam com a Igreja Católica, que a Igreja Católica chamava de heresia, e que eles estão aí até hoje enganando os historiadores. Esse eu digo que é um engano milenar, porque a Igreja Católica, desde os dias de Constantino, ela diz que ela é a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, mas não é. Ela é uma instituição pagã. Quem acredita em purgatório e faz a invocação ao mundo dos mortos está praticando a religião de Baal. Não existe dúvida disso. Bom, então vamos ver o que esse historiador fala desses anabatistas vivendo na região da Boêmia. A Boêmia é a atual República Tcheca, ok? É uma região que vai se destacar na história como uma região que não gostava de perseguir os anabatistas. Os papas davam ordem, mas eles criavam dificuldades, tá bom? Bom, então esse historiador diz: em todos esses lugares, ele foi cruelmente perseguido juntamente com seus adeptos, mas muitas igrejas valdenses foram organizadas e muitas almas convertidas. Nessa época, os valdenses se espalharam por toda parte, inclusive pela Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Só na Boêmia havia 80 mil deles no ano de 1315, que é exatamente o período que eu estou destacando com vocês, tá ok? Mas lembre-se, o termo valdense ele é utilizado para descrever igrejas que não concordavam com a Igreja Católica em diversos períodos, em diversos lugares. Eu mostrei para vocês historiadores falando dos valdenses lá nos anos 600. E falei para vocês que valdenses, apesar da Igreja Católica querer ligar esse nome a Pedro Valdo, mas na verdade nós sabemos que os valdenses, eles existiam, tem citações dos valdenses antes de Pedro Valdo, e valdense significa, é um sinônimo de mártir, de sofredor, de perseguido, porque a Igreja Católica perseguia essas igrejas. Então veja que só na Boêmia
o historiador diz que existiam cerca de 80 mil deles, e fala deles na Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Na verdade, a Igreja de Jesus estava espalhada por todo o mundo, e a Igreja Católica, nesse período de Inquisição, está perseguindo e matando implacavelmente. Nós veremos agora, esse século XIV, então, talvez seja um dos piores séculos na perseguição, porque a Inquisição foi instituída no século XIII, 1215, agora 100 anos depois, estamos no século XIV, lembrando que século XIV é do ano 1301 a 1400, e nesse período a Inquisição que foi organizada, ela está se fortalecendo, se espalhando pelo mundo, porque não foi fácil também convencer os reis e os nobres que tinham que matar cidadãos que trabalhavam, pagavam seus impostos, trabalhavam normalmente no campo, plantando, colhendo e pagando seus impostos e servindo fielmente. Tanto que nós vimos reis que se recusaram a perseguir os anabatistas. E o Papa ameaçando aqueles reis. Vimos reis como Culiamban, que ele chegou a se converter às igrejas anabatistas. O Papa ameaçou ele, vou entrar aí com o exército, se aliou a outros países, como a Hungria, e ameaçou invadir aquele país. Então, eram muitos cristãos. Só na Boêmia, 80 mil. Ele prossegue. Eles foram cruelmente martirizados, torturados, mortos, banidos, perseguidos por todos os meios. Bom, cito aí também um outro historiador, que é uma obra interessante, Peter Alex. Esse é um historiador protestante, que ele escreveu uma obra tentando convencer os reis protestantes, no caso da França, onde ele vivia, tentando convencer o rei que valia a pena adotar o protestantismo e se afastar da Igreja Católica. E para convencer o rei, ele escreve uma obra dizendo: eu vou mostrar que sempre existiram igrejas protestantes na Europa, aqui na França. E aí ele escreve a obra, a história das igrejas do Piemonte. Lembrando que eu falei para vocês, os vales de Piemonte era um vale da França, onde viviam muitos anabatistas lá. Um dos vales. Haviam vales na Itália, França, na Suíça, de diversos países. Ele escreveu essa obra para dizer que havia um protestante. O que ele não percebeu na história é que, na verdade, ele acabou escrevendo uma obra mostrando que haviam igrejas anabatistas, porque essas igrejas que viviam no Vale de Piemonte, que ele conta a história, essa obra foi escrita em 1690, irmãos. Então, 1690. Então, ele conta, são 585 páginas falando de cristãos verdadeiros. E eu tenho falado para vocês como que Deus nos deixa testemunhos da igreja verdadeira, através dos seus perseguidores, ou através dos protestantes, que nesse período também, 1690, eles ainda perseguiam os anabatistas. Ok? Então veja o que ele diz. Os irmãos boêmios mantinham as seguintes crenças, conforme o inquisidor romano. Essa descrição usa material do século XIII, ele diz: o primeiro erro, ele disse, é que a igreja de Roma não é a igreja de Jesus Cristo, mas uma assembleia de homens malignos, e é a prostituta que se assenta sobre a besta do Apocalipse. Eles declaram que o Papa é o cabeça e líder principal de todos os erros. Isso aí é um trecho que eu tirei para vocês dessa obra de 585 páginas contando a história dessas igrejas anabatistas. Eu já coloquei ela lá no grupo para vocês. Quem quiser ler em algum momento, é só falar que eu publico a obra lá novamente. Se você quiser ler todas as histórias, ali tem história de martírio, de perseguição, tá bom? E eu extraí essa história do que
esses anabatistas valdenses, boêmios, como eles estão chamando boêmios, né? Até Boêmia é porque vinha da região chamada Boêmia, né? Não tem nada a ver com os boêmios hoje, que são pessoas normalmente ligadas a bares, bebida e músicas de bares, né? Normalmente das noitadas, tá ok?